Muito bem. Então, bom dia a todos, bom dia, William. Meu seminário vai ser a respeito do rum, uma bebida bastante interessante, eu gosto muito. Aliás, um dos motivos porque eu escolhi, né? Outro que eu gosto é Bourbon, que é o whisky americano. Mas eu escolhi falar de rum por uma coisa que eu vou apresentar no final da apresentação. Então, para começar, né, vamos falar um pouquinho sobre o consumo de rum no Brasil. No mundo, em ordem, né, de volume de consumo, a gente tem, em primeiro lugar, vodka, destilados, né? Depois whisky e, em terceiro lugar, o rum. Já no Brasil, o consumo de rum está em oitavo lugar, né? A gente consome muito pouco rum e muita cachaça. Embora a cachaça e o rum tenham matérias-primas, as mesmas, sejam originados da mesma matéria-prima, né? O processo de produção é diferente e é um pouco mais sofisticado para o rum. Então, o rum, ele tem origem caribenha e ele é o destilado que é considerado mais desprotegido no mundo quanto à sua origem de definição. Existe uma variação enorme de legislação entre diversos países e também existem definições e classificações diferentes conforme o país que ele é produzido, né? Mas e como é que chegou, como é que a gente começou a produzir rum aqui nas Américas, né? Com a chegada do Cristóvão Colombo, vieram as primeiras canas de açúcar, né? As primeiras plantas de cana de açúcar, porque ele era genro de um produtor importante de açúcar, então trouxe para cá a cana de açúcar. Então ela veio trazida a partir da Ilha da Madeira, né? A primeira, as primeiras mudas, as primeiras plantas. E a primeira viagem foi em Cuba e na República Dominicana, que a gente entende então porque o rum é tão conhecido nesses dois países, né? Já na segunda viagem, eles conseguiram explorar uma costa aqui do Caribe maior, Jamaica. Terceira, quarta viagem, quando ele veio parar aqui na América Central, né? Na região da América Central, onde a gente tem produtores importantes como Costa Rica, Guatemala. Então, o açúcar, a cana-de-açúcar, ela foi um produto muito importante aqui na nossa região, nas Américas, né? Então, ela veio de origem oriental, vamos dizer assim, né? Depois foi trazida no período pré-colonial e colonial e dispersada por toda a América. O Brasil recebeu as suas primeiras mudas de cana-de-açúcar em 1510, 1532, logo no início da colonização, né? E a gente sabe que ela foi bastante importante na produção de açúcar aqui na região de São Vicente e também no Nordeste, né? Inclusive, na minha família, eu tinha parentes, minha avó, filha de holandeses, que vieram e implantaram o engenho de açúcar lá em Pernambuco, judeus holandeses, né? E hoje, a gente já tem variedades super interessantes que foram originadas de melhoramento, né, genético, e justamente houve um grande boom nesse melhoramento a partir do genoma da cana. Quando ele foi todo sequenciado, se pôde então começar a ter trabalhos mais significativos no melhoramento da cana geneticamente, né? Então, como eu mencionei, no Nordeste, em São Vicente, muito importante essa questão da instalação dos engenhos açucareiros.
em todas as colônias americanas, né, e no Brasil também. E para a gente ter uma ideia do tipo de destilados que a gente tem em cada país, a gente tem esse mapa mundial aqui dos destilados e cada país com seu diferente tipo de destilado. Aqui em amarelo a gente tem os destilados originados da cana-de-açúcar, né? Então o Arak, que eu não sabia que era destilado da cana, aí rum, grog, que eu nunca tinha ouvido falar, charanda, habaneiro, guaro, aguardiente, legue, canha e cachaça, né? A nossa famosa cachaça, que é super protegida de patente no resto do mundo inteiro. Então, em 1651, foi documentado pela primeira vez em Barbados o rumbilhon, né, que era o mata-diabo, que era uma bebida destilada a partir da cana-de-açúcar, e era um mata-diabo porque ele tinha um sabor infernal, quente e terrível. Então, provavelmente era um destilado bastante forte, sem nenhum envelhecimento, nenhum amaciamento. Então, logo introduzida em Barbados, né, ela sozinha era responsável por um consumo de 3,8 milhões de litros por ano, né? E naquela região, os marinheiros bebiam nas viagens, né? Então, eles eram armazenados nessas pipas, colocados nos navios, e eles eram levados, os marinheiros, tanto que o rum é bem conhecido como uma bebida de pirata, né? E fazia uma concorrência direta com o uísque na América do Norte. Foi também importante moeda de troca, né, por escravos e mercadorias. E a Marinha Real inglesa estipulou o direito de uma dose diária de rum aos marinheiros, né? Então, o Churchill fala que a tradição na marinha inglesa era o rum e a sodomia, né? Então, era bastante utilizada pelos marinheiros. Já em meados do século XIX, com declínio de produção de grãos e, obviamente, o declínio da produção do uísque, e também com a filoxera, o rum começou a se popularizar na Europa e teve uma grande ascendência, né? Pela Segunda Guerra, a filoxera, baixa na produção de grãos, se tornou uma alternativa interessante. E nessa mesma época, né, eu trouxe aqui, William, aquele fato histórico nos Estados Unidos, que uma fábrica, né, uma destilaria, que era a Purity Distilling Company, tinha estocado nos seus tonéis, quantos milhões? 8,3 milhões de litros de melaço. Houve uma subida abrupta na temperatura, provavelmente esse melaço passou a fermentar e houve uma grande explosão desses tanques, né, fazendo com que esse melaço fosse espalhado por toda a cidade de Boston. Como resultado desse acontecimento, né, dessa fermentação aí inoportuna, 21 pessoas morreram, ficaram 150 feridos, 8 milhões de litros de melaço foram liberados, né, com essa explosão do tanque, que gerou uma onda de 3 a 5 metros de altura que se movia a 56 km por hora. Então, imagina uma força que eles estimaram de 2 toneladas por metro quadrado. Quando isso aconteceu, a destruição foi gigantesca
né? Esse aqui é uma imagem, uma foto da Biblioteca Pública de Boston, né? Arquivos dos acontecimentos. Isso aqui era a chapa de um dos tanques com a escotilha aqui, que ficou completamente estourado, né? Aqui um pedaço da chapa do tanque que foi arrastada para longe. Existia uma ponte, né, metálica para o trem que foi totalmente destruída, né? Então foi um grande acontecimento aqui lá em Boston, né? Esse aqui, para você terem ideia, é o segundo e o terceiro andar da fábrica, ela colapsou inteirinha. Então, só por curiosidade, né? Um acontecimento histórico que tem relação com o rum e foi bastante trágico, né? A própria fábrica, a destilaria, teve que pagar $1 milhão em como multa, não é multa, né? Para recompor os prejuízos que ela causou. Então, vamos falar um pouquinho para entender qual que é o processo da fabricação de rum, porque a gente tem vários produtos, inclusive um nacionalmente mais conhecido, que é a cachaça, né? Então, já várias pessoas, quando eu entrei na faculdade de enologia, várias pessoas me perguntaram, escuta, qual que é a diferença da cachaça e do rum, né? A diferença da cachaça e do rum está num dos subprodutos do processamento da cana, né? O rum, ele pode ser feito tanto com o melado como com o melaço, né? Quando a gente faz com melado simplesmente é o suco da cana sofrendo um processo de caramelização e evaporação da água. Enquanto que o melaço, ele é um subproduto da produção do açúcar, né? Onde a gente vai ter a produção do açúcar cristalizado e o restante desse processo é o melaço. Então, o melado é um xarope de cana-de-açúcar que não é cristalizado, feito a partir da garapa, que é o rum agrícola. Já o melaço, ele é bem escuro, viscoso, também é doce, e é um mel rico em sacarose e açúcares redutores após a separação no processo de cristalização do açúcar. Então, é como se fosse um subproduto da produção de açúcar e é denominado rum industrial. Então, basicamente, o caldo de cana ele é composto por fibras e dentro do caldo a gente tem água e sólidos solúveis, açúcares, que são sacarose, glicose e frutose, e outros solutos que não são açúcares, que são sais minerais, ácidos orgânicos, vitaminas, um componente minoritário de 1 a 2% de não açúcares. Então, no melaço, a gente tem de 15 a 20% de água somente, 74% de matéria orgânica, sendo que delas até 50% aproximadamente são substâncias redutoras, né? Que é o que vai interessar aqui pra gente, distribuído entre sacarose, glicose e frutose, né? Então, basicamente, a diferença, a gente tem aqui a cana-de-açúcar, a gente tem a moagem, a gente tem o bagaço, que normalmente alimenta caldeiras, pode ser utilizado para geração de calor ou para outras finalidades. A gente tem o caldo. Nesse caldo é feito um tratamento químico para clarificação e filtração, no caso da produção dos derivados da cana-de-açúcar, né? Se a gente submeter a uma evaporação, cozimento, centrifugação e secagem, nós vamos obter o açúcar. E como
produto desse cozimento e centrifugação, a gente tem o melaço, né? Se a gente fermentar o melaço, destilar o melaço, nós vamos ter a vinhaça, que é aqui que a gente vai originar o rum, daqui que a gente vai originar o rum. Se a gente fizer uma retificação, a gente vai gerar etanol hidratado. Se a gente desidratar, a gente vai ter o etanol anidro, que é usado como combustível. E como é que funciona a legislação brasileira com relação ao rum? A legislação brasileira denomina rum como uma bebida de graduação alcoólica que varia entre 35% a 54% de álcool, volume por volume, a 20 graus Celsius, obtida do destilado alcoólico simples do melaço ou da mistura de destilados de caldo de cana, de açúcar e de melaço, envelhecidos total ou parcialmente em recipiente de carvalho ou madeira equivalente, conservando suas características sensoriais peculiares. Ele aceita ser adicionado de até 6 gramas por litro de açúcar e pode ser adicionado caramelo ou carvão ativado, tanto para a coloração como para descoloração, né? Também na legislação brasileira, o rum ele é classificado de leve ou light ou pesado. Ainda tem uma terceira classificação, que é o rum envelhecido ou rum velho, né? O rum leve é quando existe, no processo de destilação, existe a presença ou não de um determinado número de congêneres na bebida. Que seriam resíduos aromáticos que vão dar característica para uma determinada bebida. Por exemplo, a vodka e o gin, eles são bebidas pobres em congêneres, tanto que eles têm um aroma diferenciado, mais neutro, do que uma cachaça, um conhaque, que é rica em congêneres. Então, isso tudo é determinado pelo método de destilação. Como você vai destilar o seu fermentado para permitir que haja esse determinado número de congêneres na bebida, que vai ser, então, vai determinar então a característica sensorial daquela bebida, né? E então leve é com inferior a 200 miligramas por 100 mililitros de álcool, e o pesado é de 200 a 500 miligramas por 100 mililitros de álcool, e todos eles obtidos exclusivamente do melaço. E o envelhecido é uma bebida que tenha sido envelhecida em sua totalidade por um período mínimo de 2 anos. Outras classificações, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, eles só consideram a matéria-prima para definir o que é um rum, né? Aqui não, aqui a gente já tem uma classificação que ele é feito do melaço, pode ser envelhecido e tem características sensoriais peculiares, né? E aqui a gente tem uma determinada concentração de congêneres para determinar se ele é leve ou pesado, podendo ainda ser envelhecido, caso ele tenha sido envelhecido por 2 anos, no mínimo, em madeira, né? Outras classificações que a gente encontra é o rum branco. Aí o rum branco ele não passa por nenhum envelhecimento e ele ele é leve, né? O dourado, que ele vai passar um envelhecimento maior e ele é menos filtrado. O negro, que tem um corpo mais pesado, mais alto em congêneres. Especiado, que ele pode ser adicionado ervas, frutas, especiarias, e normalmente é utilizado o rum branco adicionado de especiarias e ervas para obter o especiado. O aromático, overproof, que é acima de 60% de álcool, que no caso na nossa legislação não é permitido, né?
e o premium, onde o destaque é dado ao envelhecimento, ao processo de envelhecimento. Basicamente, a gente também observa que em outras regiões existem classificações diferentes para o rum. Então, a gente tem o rum cubano, rum jamaicano, rum da República Dominicana, Martinica, Barbados, Porto Rico. E eu vou falar aqui da Guatemala, vai ser um exemplo especial que eu vou dar aqui para vocês. Então, o rum cubano, ele é considerado leve, é mais destinado à coquetelaria, tanto que a gente conhece bastante os rums cubanos aqui no mercado brasileiro para fazer mojito, né? Feito com caldo de cana ou melado, então ele é um rum agrícola, ele não é o rum industrial que é feito a partir do melaço. E geralmente ele é envelhecido por 3 anos. O rum jamaicano, ele já é mais encorpado, considerado mais forte, tem um grau alcoólico maior, é especiado e tem um tempo maior de envelhecimento. Se vocês derem uma observada aqui nesse rótulo, Hair Blend, que tem envelhecido por 12 anos, né? São bebidas extremamente ricas aromaticamente quando a gente tem esse tipo de rum. República Dominicana é um dos melhores rums do Caribe, né? Considerado um rum de luxo. Eles usam tecnologia de ponta. Esse rum Barceló é muito bom, envelhecido, é bastante rico em aromas. Você pensa que tá tomando um conhaque, assim, tamanha complexidade aromática e de sabor que ele tem, maciez na boca. Por exemplo, Martinica, que é outra ilha caribenha, também é um rum importado, usa também a garapa. E o interessante aqui é que eles usam a definição de terroir, né, no solo vulcânico, que dá origem a uma matéria-prima diferenciada, né? E eles exploram, foi o primeiro gin a ter um rótulo orgânico, bastante interessante. E é o rum agrícola, se vocês observarem aqui nesse rótulo, tá vendo? Porque ele usa a garapa. Barbados é o rum mais antigo do mundo, foi de lá que o rum saiu para o mundo inteiro, né? Então é a nação do rum. Tem uma produção também de altíssima qualidade. Então, aqui o Mount Gay, ele foi estabelecido em 1703, então é uma centenária, uma fábrica, né, uma produção centenária de rum. E Puerto Rico, que a origem foi importado de Cuba, né, e é denominada a capital mundial do rum, que a gente tem o famoso rum Bacardi. Esse eu acho que todo mundo aqui no Brasil conhece. Então tem uma gama alta de tipos, né? De classificação tipos. Bom, de tipos de rum diferentes, aromatizados, especiados, o rum branco, o rum ouro, rum black, envelhecido. Perdão. E como é que o rum, então, é produzido num fluxograma geral? A gente tem o melaço, ou o suco da cana, se ele for feito de melado, ou a própria garapa, né? Que vai sofrer uma fermentação alcoólica. Pós-fermentação alcoólica, há uma destilação. Depois destilado, ele é envelhecido, padronizado, filtrado, enfim, sofre uma padronização final antes do engarrafamento, né? Se a gente for usar o melaço, a gente pode comprar esse melaço pronto, né, como um resíduo da produção de açúcar. Então, você pode fazer o rum na sua casa, depois destilar em algum lugar. Ele tem uma alta carga microbiana, então a gente precisa
utilizar uma água que seja clorada para diluir, ajustar o Brix de 14 a 18%. Então, por causa dessa alta carga microbiana que a gente vai usar a água clorada, tá? Mas isso não vai afetar a fermentação depois. Aí a diluição é feita para ajustar o melaço para 14 a 18 Brix. A gente usa para a fabricação do rum esses tanques misturadores, tá? Então, muitas vezes existe um baixo nível de nitrogênio, então a gente precisa fazer uma suplementação ou com vitaminas, da mesma maneira que a gente faz a adição de nutrientes no vinho branco, aqui no melaço ela é mais significativa. A gente precisa de fato mesmo fazer uma análise para fazer a complementação adequada aqui com nitrogênio, né? Então, é feita essa diluição, a gente tá vendo aqui essa diluição do preparo do mosto. Aqui eu tenho um exemplo, né? Então, normalmente o melaço, ele chega em torno de 60 Brix, né? Mas o produto vem discriminado. Aí a gente quer saber que volume que eu vou usar para fazer 300 litros de mosto a 16 Brix, né? Então, a gente vai usar 80 litros de melaço a 60 Brix com 220 litros de água para fazer a fermentação alcoólica. A Saccharomyces e a Schizosaccharomyces são as mais utilizadas para fazer a fermentação. Normalmente são cepas puras que são isoladas pela destilaria ou já foram selecionadas ou são compradas, são sempre bastante uniformes, né? Para fazer a fermentação. Quando a gente faz o rum pesado, que é mais típico da Jamaica, a gente adiciona o dander, que é uma parte do destilado fermentado, do destilado já do melaço, que há o processo de fermentação, para adicionar o quê? Congêneres, né? Para ele ficar com uma carga de congêneres mais alta. E a destilação, ela é muito... destilação não, perdão. A fermentação, ela é muito, muito rápida. Então, existe o pé de cuba que é feito para essa fermentação, ele é completamente diferente do vinho, porque você precisa que esse o melaço ou o melado fermente, ou caldo de cana, fermente rapidamente, tá? Em destilados, pessoal, não se utiliza sulfito. Isso é muito importante. Então, inclusive no conhaque, nenhum destilado a gente usa sulfito, porque o sulfito vai interagir com o cobre e vai gerar uma substância tóxica no processo de destilação. Então, obviamente que a fermentação alcoólica ela tem que ser bastante higiênica e bastante rápida, porque a contaminação bacteriana pode, além de gerar vários tipos de substâncias que vão afetar depois aromaticamente a composição desse destilado, a gente pode ter um rendimento mais baixo de fermentação. Então, aqui 2 exemplos de destilação. Um é o alambique, né, que a gente usa também para destilar cachaça ou conhaque. Existem diferentes tipos de alambique que são desenhados aqui com o seu... agora esqueci o nome daqui de cima, meu Deus do céu. Tem Chamar de pescoço de cisne. pescoço de cisne. Tem formatos diferentes, porque dependendo do destilado que você vai fazer, você quer um maior teor de congenérico ou um menor teor de congenéricos ou características diferentes para cada um dos... o capitel, né? Então, você tem diferentes tipos de O capitel. capitel é aqui. Aonde? O capitel é no número 2. Isso, essa parte aqui que você tá vendo meu mouse?
Isso, esse é o capitel. Esse é o O preto, capitel, e aí depois tem o pescoço de cisne, então tem isso. diferentes formatos de alambique para você fazer destilações diferentes. Conhaque é um, cachaça é outro, uísque é outro. E a gente tem um sistema de destilação que é por colunas. Normalmente essas colunas, né, são. A gente tem pratos aqui intermediários dentro dessas colunas. E o número de pratos, se ele vai ser de cobre, de aço inox, também vai determinar qual é o tipo de destilado que você quer fazer. Então, não adianta comprar um alambique e achar que você vai fazer qualquer tipo de destilado. Até eventualmente dá, você vai ter que fazer processos repetidos, diferentes, mas existe, como tudo na vida, um tipo de destilador específico para cada bebida alcoólica ou com características diferentes, por exemplo, da altura do pescoço de cisne, o formato do capitel, enfim, aqui no destilador tem coluna de aço inox, tem com um número diferentes de pratos, tamanhos diferentes, para você obter produtos diferentes. Como é feita a destilação em alambique? Então, a primeira, ela é feita através, o rum é produzido através de duas destilações, né? A primeira destilação, a gente vai recolher todo o álcool, né, que é a bica corrida. Então a gente vai vendo no alcômetro até que ele não detecte mais alto, mais álcool, a gente para, recolhe esse primeiro destilado e vai fazer uma segunda destilação. Aí nós vamos ter a cabeça, que é a primeira fração de destilado que sai, que corresponde a 1 a 2% do volume do destilado que você está ali destilando. Essa cabeça é separada, ela é riquíssima em metanol, ela é tóxica, ela não pode ser consumida, você pode usar esse álcool depois para limpeza, para o que você quiser. Depois a gente tem o coração, que isso sim é o nosso alvo é aqui que a nossa bebida vai estar, né? Que é recolhido até entre 38 e 60 e 40 graus, né? E depois a calda, que é recolhida até o esgotamento do álcool do vinho. Essa calda, ela pode ser utilizada ou não, tá? Normalmente, aqui a gente já começa a ter aromas diferentes, né? Começa a ter características diferentes. Então, você pode eventualmente misturar ou não na sua destilação, ou você pode pôr a calda de novo para uma próxima primeira destilação para ir recuperando todo o álcool. E aqui, na destilação contínua, é um processo bastante industrial, né? Onde a gente tem zonas de concentração e retificação, que são de cobre, e colunas que vão sendo montadas de acordo com a característica que você quer do rum. Então, depois que a gente destilou, a gente vai passar para o envelhecimento. O envelhecimento, ele pode ser uma característica do fabricante, né? Pode ser um processo ou mais. Você pode fazer em determinados barris com teores alcoólicos diferentes, mas em geral, a primeira etapa de envelhecimento, o rum vai estar entre 60 a 80% de álcool, tá? Então ele vai ser envelhecido, vai extrair um monte de característica da madeira, que é um grau alcoólico bastante elevado, né? Então, existem critérios diferentes que você vai levar em consideração a idade ponderada, a idade média entre as barricas, usar destilados mais jovens num blend com um pouco de mais antigos, como o vinho do Porto, né? E você normalmente tem um envelhecimento que é um tempo de descanso, onde você tira da madeira o rum
para ele ser engarrafado. Depois a etapa de finalização, que vai ser ajuste alcoólico, então normalmente elas são diluídas, né? São feitas misturas, filtração, adição ou não de especiarias e correção da cor, porque o rum não é safrado, né? Não é como o vinho. Então você quer chegar lá e aquele rum tá sempre igual, né? Então, depois de diluído, normalmente esse é uma etapa bastante crítica, né? Principalmente ele pode turvar, pode ter pode acontecer bastante coisa. E aí, normalmente, eles são filtrados em carvão ativado ou outros fios. E também tem alguns casos em que eles passam por um outro envelhecimento depois de diluído. Então, aqui um exemplo de filtração, pode ser cerâmica, pode ser celulose, e o objetivo é primeiro tirar a turbidez eventual pelo processo de padronização, né? E dar brilho para a bebida. Aí esse aqui eu não sei quanto tempo ainda eu tenho. Eu não sei, bom. Pode ficar à vontade, Gabriela. Não se apresse. Tá bom. Então, eu queria trazer, basicamente, né, esse é o final do processo, o engarrafamento. Eu queria trazer para vocês um exemplo de um fabricante que é da Guatemala. Ele foi eleito já algumas vezes o melhor rum do mundo, né? Que é o rum Zacapa. Ele é feito na Guatemala, que é uma região vulcânica maravilhosa, né? Que você tem o Pacífico, você tem o Caribe ali, né? A América Central. Uma riqueza da flora super interessante que dá também a produção da cana-de-açúcar algumas características de terroirs diferentes, né? Deixa eu ver se eu consigo passar esse aqui, ó. Eu queria passar esse link aqui, assim, no YouTube. Vamos ver se eu consigo. Por que ele não tá ainda aqui? Só um minutinho. Eu não coloquei ele como... Agora vai. Vocês conseguem ver a minha tela? Não conseguimos, Gabriela. Só continua com a tela da apresentação. Um minutinho que eu vou alterar aqui para conseguir compartilhar essa outra parte aqui. Eu vou compartilhar. Conseguem ver agora? Agora sim. Então, é um vídeo mostrando, né, a Guatemala, as características da América Latina, né, que quando você vai para qualquer país da América Central, ou os países da América Latina, exceto Chile, Peru, na área caribenha, assim, central, o rum é a bebida mais característica de todas essas regiões, né? Então, a Guatemala é um berço da civilização maia, né? E a história de Guatemala. Su paisaje diverso, con varios volcanes y microclimas, contribuye a la complejidad de Ron Zacapa. El clima tropical en la costa pacífica de este país crea un hogar ideal para la preciada caña de azúcar, el origen de Zacapa. A diferencia de la mayoría de los otros rones que utilizan la melaza como su base,
Zacapa utiliza solamente el primer prensado de jugo de caña de azúcar, que es concentrado y llamado miel virgen. Esto da a Zacapa un gusto único y que ha sido premiado internacionalmente. Aqui eles fizeram uma seleção de leveduras de fermentação de abacaxi e eles usam essa levedura que eles tiraram do abacaxi para fazer a fermentação do melado. Ron Zacapa se mezcla y añeja a 2.300 metros sobre el nivel del mar en La Casa por encima de las nubes. Aquí el aire fresco de las montañas guatemaltecas permite un proceso de añejamiento lento y pausado, dando al ron el tiempo necesario para descansar y adquirir su carácter. El sistema Solera fue desarrollado originalmente hace siglos por los españoles para el añejamiento del Jerez. Zacapa utiliza un sistema Solera único en el que rones de varias edades son mezclados y añejados en una secuencia de barricas que añejaron previamente whiskies americanos, jereces dulces y vinos finos de Pedro Jiménez. Para la variante Ultra Premium, Zacapa XO, el ron se envejece durante la última etapa en barricas de roble francés que añejaron coñac. Este proceso de mezcla y añejamiento es artesanalmente dirigido por Lorena Vázquez, maestra ronera de Zacapa. Cada botella de Zacapa se adorna con una banda de petate, tejida a mano por las mujeres que descienden directamente de los maya. Esta tradición representa la unidad del cielo y la tierra, el tiempo y el espacio, la unión de lo espiritual y lo físico. Cada botella es una obra de arte única y artesanal, tanto por dentro como por fuera. Zacapa 23 es una mezcla sutil de rones añejados entre 6 a 23 años que se disfruta mejor solo o sobre una piedra de hielo. Lo invitamos a descobrir el mundo de Ron Zacapa. Muito bem. Eu queria compartilhar com o pessoal justamente essa ideia, né, de como você pode fazer a história do local incluída na tradição da bebida, né? Porque a Lorena Velázquez, ela é a mestre, eu esqueci, o Master Blender, que eles chamam, né? Ela é responsável por fazer os blends do Rum Zacapa há 35 anos. E a ideia de se fazer o rum com aquela palha típica da Guatemala é que as mulheres da comunidade local, elas fazem esse tear, né? Elas tecem essa palha e sem deixar de cuidar dos filhos, da casa, da família, elas trazem renda para para a família, né? Para dentro de casa. Então, eu achei bastante interessante que é uma destilaria, né? Super reconhecida mundialmente e basicamente as estrelas dentro do produto são mulheres, né? E a Lorena é há mais de 35 anos a Master Blend da Zacapa. É uma destilaria centenária. E eu sou sócia de um dos donos em outro negócio que não tem nada a ver com bebida e eu descobri ao acaso, por isso que eu quis colocar aqui. Então, só para ter uma ideia, para dar uma ideia da complexidade, eles fazem, não sei se todo mundo observou, mas a destilação é feita, a fermentação e a destilação é feita no nível do mar e os caminhões-pipas levam o destilado para uma propriedade que dá 2.300 metros de altitude, que é a casa acima das nuvens, né? Então, tá 2 metros de altitude, onde você tem uma quantidade de oxigênio completamente diferente
basicamente não há variação de temperatura, é sempre uma temperatura mais fria. Então, os barris de envelhecimento, eles não sofrem tanto o ataque do oxigênio, como a dilatação e retração da grande variação de temperatura em outras altitudes, né? Então, eles usam barris de bourbon, que é aquele carbonizado mesmo, né? Barril de carvalho, que foi utilizado para envelhecer o uísque americano, que tenha sherry ou o Pedro Ximénez, né? E nesse caso, o XO, que é para fazer uma referência ao conhaque, eles usam um último barril que foi envelhecido o conhaque. Então, é realmente um produto bastante interessante e diferenciado, né? E o que é tendência no Brasil para finalizar? Hoje a gente tem um boom do rum brasileiro, né? Mas um rum agrícola majoritariamente, onde eles estão produzindo um rum destilado à coquetelaria para fazer face à competição do gin, né? Então ele é um rum branco. Ou, por exemplo, o Soledad, que é um rum envelhecido em IP. Tá? Então, realmente, se acredita que o rum pode ser um novo produto aqui para o Brasil. E aí, por último, eu queria deixar para vocês uma frase, né? Que um passo mais importante para a gente aprender cada vez mais é nunca estar satisfeito com o que a gente sabe. Porque o que a gente sabe é muito pouco perto daquilo que a gente pode vir a descobrir, né? Então, superar-se era a palavra que eu queria deixar para todos aqui, como provavelmente essa vai ser minha última participação em apresentações, né? Fora o TCC no curso, eu queria deixar essa mensagem. Muito bom, parabéns, Obrigada. gostei bastante. Agora vi que a Vanessa e a Vera entraram, bem-vinda para as meninas. Vocês pegaram mais do meio para o fim, mas a Gabriela gravou. Se quiser agora encerrar a gravação para a gente fazer a